eu sou a Ana e hoje a gente vai falar de The Handmaid's Tale. A quinta temporada da série chega agora no domingo, dia 18, no Paramount, então vamos fazer um resumão pra lembrar tudo que aconteceu até aqui. E assim, aconteceu bastante coisa, então já se inscreve no canal e já curte esse vídeo e é isso, vem vinheta e partiu os vídeos. Só pra gente já deixar combinado, na série a gente vai entendendo o contexto das coisas ao longo do tempo, tem vários flashbacks e tal. Aqui, como é um resumo, eu quero deixar tudo o mais rápido possível, eu não vou seguir necessariamente a ordem desses flashbacks, tá? Eu vou colocar os acontecimentos na ordem que eu achar mais rápido. Primeiro ponto, a nossa história se passa em Gilead, um país que surgiu depois de um golpe de estado nos Estados Unidos. Só que não foi bem um golpe de estado, porque não teve só uma troca de governo, teve uma reestruturação de tudo no país. A nossa protagonista se chama June, ela é casada com Luke e tem uma filhinha, a Hannah. Quando tava na transição entre Estados Unidos e Gilead, os três tentaram fugir, só que isso não deu certo. A June foi levada pro Centro Vermelho, o Luke foi baleado e a Hannah foi levada para ser filha de outra família. Na série, ela é conhecida como Offred, porque ela é uma aia, então a função dela ali é reproduzir, ela tem que engravidar, dar o bebê pro comandante, pra esposa dele, e ela serve ao comandante Fred Waterford, então por isso que é Offred. Só pra facilitar o rolê, nesse vídeo ela vai ser chamada de June o tempo todo. O Centro Vermelho é tipo um instituto onde as aias aprendem a se comportar naquela nova sociedade. E é aí que entram as tias. Que são as tias que vão ensinar as aias como fazer cerimônia, como se comportar e tal. E no Centro Vermelho, assim como em toda Gilead, as punições são bem violentas. E eu acho legal a gente citar que as aias só viram aias porque na vida anterior a Gilead elas não seguiam o padrão que os extremistas queriam para aquela nova sociedade. Então, tipo assim, a June era a segunda esposa do Luke, só que não acreditam em divórcio. Então, ela não é uma esposa, ela é vista só como uma adúltera, então ela tem que virar aia ou ir pras colônias. A June tem uma grande amiga, a Moira, e as duas acabam se encontrando no Centro Vermelho. Elas tentam fugir, a Moira consegue, mas a June não, ela é levada de volta pro centro e leva umas chicotadas no pé. Depois do Centro Vermelho, ela é enviada pra casa de um comandante que é chamado de Poço. Na série, a gente conhece a June no segundo poço dela, a casa do comandante Fred Waterford. E aí, a nossa história começa a desenrolar. O primeiro acontecimento super interessante é que a companheira de compras da June, a Emily, que também é conhecida como Off Glam, faz parte de um grupo de resistência chamado Mayday. É lógico que ela não chega assim falando de cara, ó, sou da resistência, mas ela percebe que a June é de confiança e conta pra ela o rolê. E um belo dia o comandante pede pra ver a June sozinha no escritório dele, ela fica super assustada, mas ele só queria jogar palavras cruzadas. Só que eu acho legal lembrar que nessa sociedade as mulheres não podem nem ler nem escrever. E também temos o Nick, que é basicamente o X9 do rolê. Ele é um olho, só que ninguém sabe que ele é um olho, né, porque senão não faria sentido, e ele dedura quem não segue as regras daquela sociedade. Bom, a Emily é lésbica, né? E ela acaba se envolvendo com uma Marta de uma casa que ela serviu. A Marta em questão é enforcada, só que a Emily é fértil, e nesse mundo a infertilidade é um problema gigantesco. Então, ela em si não é morta, mas tiram o clitóris dela. Depois disso, ela é enviada para um novo posto, só que não é mais seguro ela fazer parte da Mayday, porque estão muito em cima dela. Bom, a Serena é a esposa do comandante Waterford e ela quer muito um bebê. E daí ela percebe que talvez o problema esteja no marido dela e não na June, e pede pra June se deitar com o Nick. E os dois fazem isso. E só pra gente já deixar claro, desde agora, a Serena é uma grande estrategista política. Inclusive, ela teve bastante influência na construção de Gilead. Bom, em um cenário político, Gilead começa a fazer algumas negociações com o México. Só que o que acontece? Eles iam oferecer aias como troca, porque a fertilidade é um problema no mundo inteiro e todo mundo precisa de bebês. Enquanto isso, o Nick e a June começam a se envolver mais do que a Serena tinha pedido. Inclusive, o Nick vai ficar super chateado quando o Waterford leva a June pra uma casa de Jezebel, que é tipo um prostíbulo. É importante dizer que nessa saída noturna, a June reencontra a Moira. E a June, quando fica sabendo desse rolê de Gilead compartilhar aias com o México, ela decide ajudar a Mayday. Daí ela encontra a Alma, que também é uma aia, que também faz parte do grupo. E aí a Alma, por sua vez, pede pra June voltar pra casa de Jezebel pra pegar um pacote. Só que o Waterford desconfia que ela só quer voltar na casa de Jezebel pra encontrar com a Moira. E daí ele não deixa ela ir pro bar, que era onde ela tinha que pegar o pacote, né? Mas ele arma um encontro entre as duas. As duas brigam, a June não consegue pegar o pacote, só que no final a Moira envia esse pacote pra ela, mata um comandante e foge pro Canadá. Também é importante falar da Janine, que era a aia da família Putnam. Ela teve um bebê que no final recebeu o nome de Angela, só que o comandante dela ficava com ela além das cerimônias, né? E daí a Janine começou a achar que os três iam formar uma família e tal. Quando isso não acontece, ela surta, sequestra o bebê, a June consegue salvar a bebê, mas a Janine tenta se matar. Quando ela acorda do coma, as aias precisavam apedrejar ela, só que se recusam a fazer isso e a tia Lídia diz que vão ter consequências pra isso. A Serena acaba descobrindo as saídas do Waterford com a June, fica super chateada, bate na aia e manda ela fazer um teste de gravidez. E no final da temporada temos June grávida. A segunda temporada começa com as aias sendo punidas por
por terem desafiado ordens, só que a tia Lídia descobre que a June tá grávida e ela meio que sai ilesa disso. Depois que ela sai do Centro Vermelho, que era onde estavam rolando as punições e tal, né, uma pessoa ajuda ela a fugir dentro de um frigorífico. E o Nick, que é o pai da bebê, também estava ajudando ela, né? E daí ela acaba conseguindo ficar uns 2 meses em um lugar que estava abandonado. A Judy tenta fugir pro Canadá, mas pegam ela. Daí ela vai pro Centro Vermelho e depois enviam ela de novo pra casa dos Waterford. E a tia Lídia conseguiu que ela ficasse bem boazinha, mostrando uma pessoa que tinha ajudado ela e foi enforcada por isso. Nessa temporada a gente também vê um pouco mais das colônias, porque a Janine e a Emily vão parar lá. E é tipo assim, uma morte lenta e dolorosa, porque elas ficam trabalhando com radiação, basicamente. E nessa temporada o Nick se casa com a Eden. A June fica super abalada com isso, inclusive ela se joga de uma janela, mas ela e a bebê ficam bem. Também é legal lembrar que mais pra frente a Eden vai se apaixonar, vai trair o Nick e vai ser assassinada por isso também. Daí uma Aya faz um ataque à bomba a um novo Centro Vermelho que estava sendo inaugurado. Daí o chefe dos olhos, que também é chefe do Nick, né? E várias Ayas morrem e o comandante Fred Waterford fica muito ferido. Bom, como a Serena era uma grande estrategista política, quando o marido dela fica super ferido, ela volta a fazer várias coisas, né? Inclusive ela pede ajuda pra June pra escrever e tal, porque a June era editora. Mais pra frente, depois de estar recuperado e tal, o Waterford não gosta nada disso, dessas intervenções da Serena, e bate muito nela. Depois do atentado, a Emily e a Janine voltam das colônias, porque morreram muitas aias, né? Bom, a June tem umas contrações e ela acha que vai parir, mas isso não rola. A Serena fica muito chateada com isso, e daí ela pede pro Waterford abusar mais uma vez da June pra acelerar o parto. Depois disso, pra consertar as coisas mais ou menos, o comandante arruma um encontro entre a June e a Hannah em uma casa isolada sem ninguém saber, e o Nick vai com ela. Depois que a Hannah vai embora, os guardiões prendem o Nick, porque não era pra ele estar ali, sabe? E daí a June tenta fugir, porque ela fica sozinha na casa, só que ela não consegue porque entra em trabalho de parto. E daí a Serena fica com a bebê e chama ela de Nicole. Só que a Serena também percebe que Gilead não é um futuro muito bom pra filha dela. E daí ela vai falar com os comandantes pra eles começarem a permitir que as meninas leiam pelo menos a Bíblia. E nessa intervenção, a Serena lê pra todo mundo ver um trecho da Bíblia, e por punição por ser pega lendo, o comandante Waterford manda cortarem um dedo dela. Bom, a Emily foi parar na casa do comandante Joseph Lawrence. Basicamente foi ele que planejou Gilead. A esposa dele, a Leonor, tem alguns problemas psicológicos, porém, ele não faz o ritual com ela, o que é um ponto muito legal, né? Porém, um dia ela pega uma faca e tenta matar a tia Lídia. Daí o Joseph, em um ato de bondade, ajuda ela a fugir. As Martas ajudam a June e a Nicole a fugirem, e daí June e Emily se encontram. Porém, a June quer ficar em Gilead pra tentar salvar a Hannah. E daí ela dá a bebê Nicole pra Emily, e fica em Gilead e as duas fogem. Logo no começo da terceira temporada, a June encontra o comandante Lawrence e convence ele a levar ela até a casa dos Mackenzie. Na casa dos Lawrence, a June começa a se envolver mais com as Martas, ela quer participar da rede e tal. E o casamento dos Waterford ficou super abalado, principalmente por causa daquele rolê do dedo, né? Inclusive, a Serena chega a queimar a casa e o comandante Fred Waterford é rebaixado. Nesse momento, a June e a Serena estão meio que friends, né? Então é a própria June que negocia um tipo de trégua no casamento dos Waterford, que ia dar mais poder e influência pra Serena. Bom, no Canadá, a Nicole tá sob os cuidados do Luke, e a Serena sofre muito por estar longe da bebê, e daí ela convence a June a marcar um encontro entre ela, Serena, e Nicole no Canadá, né, obviamente. Quando a Serena volta pra casa, o Waterford diz que aquilo não tem que acabar, então os dois montam um plano pra trazerem a bebê Nicole de volta pra Gilead. Daí eles pegam a June, vão pra Washington e gravam vários vídeos pra passar na TV e pressionar o governo canadense. Isso meio que dá certo, porque eles acabam escolhendo um país neutro, no caso a Suíça, para negociar essa situação. Só que no final, esse plano não dá certo, porque a Nicole não volta para casa. Daí a Serena tem um plano bem ousado. Ela faz um tipo de delação premiada com o governo do Canadá, e daí ela convence o marido a ir para um lugar onde eles vão ter um tipo de negociação, por assim dizer, porém ele não percebe que na verdade ele foi para o Canadá. Daí o Fred é preso e ela é detida. Bom, a June tá com sangue nos olhos e ela também tem um plano super ousado. Ela quer levar o maior número possível de crianças pra fora de Gilead. E pra isso ela precisa da ajuda das Martas e do próprio comandante Lawrence. No final das contas, as Martas concordam e o Lawrence concorda porque ele quer tirar a esposa dele, a Eleanor, de Gilead. E ele continua ajudando a June mesmo depois que a Eleanor se mata. Bom, as crianças e algumas Martas conseguem sim fugir pro Canadá.
mas a June e outras aias precisam ficar pra trás, porque bem no momento que estavam entrando no avião, chega um guardião, e daí alguém precisa ficar pra distrair e atacar o cara. E assim termina a terceira temporada. June leva um tiro e as crianças fogem pro Canadá. No começo da quarta temporada, as aias estão fugindo dos guardiões e encontram um abrigo na fazenda dos Keys, e a esposa da casa, a Esther, acaba ajudando a June a se recuperar. E essa esposa é super revoltada com Gilead, inclusive ela quer se unir com as aias pra matar um monte de gente. Um belo dia, June decide fazer um tipo de ataque em uma casa de Jezebel que tinha ali perto da fazenda. Quando ela volta, ela é presa, a Esther também tinha sido presa, mas as outras aias conseguiram fugir. A June é torturada, mas não conta onde as meninas estavam, mas no final acabam ameaçando a Hannah e daí ela conta tudo na hora. As aias foram todas capturadas e iam ser enviadas para uma colônia de reprodução. Só que elas conseguem fugir no caminho, várias delas morrem e no final ficam só a Janine e a June vivas. Elas se escondem em um caminhão de leite para ir para Chicago, porque é lá que tem uma resistência. Elas chegam em Chicago, encontram uma resistência. A Janine até que gosta do líder deles, mas a June detesta. No final ela decide ir embora e a Janine decide ir com ela. Com a fuga das crianças e das aias, o comandante Lawrence e a tia Lydia ficam bem mal na fita. Primeiro, a tia Lydia tenta chantagear o comandante Lawrence, só que isso não dá muito certo, porque ele diz que pra recuperar o emprego dela, ele precisa ter um lugar na mesa. E daí a tia Lydia conta várias fofocas de outros comandantes pro Lawrence, e ele volta a ter influência e ela também, consequentemente. O comandante Lawrence dá um jeito de abrir as fronteiras de Chicago e tal, pras ONGs irem ajudar a galera da resistência. Pros outros comandantes, ele diz que isso é uma questão diplomática, mas pro Nick, que agora também é um comandante, ele diz que isso pode ajudar a June. E enquanto as ONGs estavam lá, rola um bombardeio, só que no final isso realmente ajuda a June. Ela e a Janine acabaram se separando, né? Porém, a Moira fazia parte da ONG que tava lá, daí ela encontra a June e dá um jeito de levar ela pro Canadá. Bom, a Janine foi capturada e levada de volta pro Centro Vermelho, e a June ficou super chateada porque não conseguiu ajudar a Hannah e tal. Inclusive, a Hannah nem se lembra mais dela, porém, ela meio que encara as coisas e tal, inclusive a Serena, que agora tá presa e grávida. Bom, a Serena e o Waterford estavam brigados, mas eles voltam a se unir pra enfrentar a June e tal. E daí o próprio comandante Waterford vai fazer um tipo de delação premiada. Ele vai contar tudo que sabe de Gilead em troca de liberdade. A June não tá nada feliz com essa possibilidade de liberdade, e daí ela recorre ao comandante Lawrence e ao Nick pro Waterford ter o que merece. Só lembrando que ela já tinha recorrido a eles pra conseguir informações da Hannah, e o Nick deu essas informações de bom grado. Bom, o Lawrence consegue um acordo onde o Waterford é enviado de volta pra Gilead em troca de 22 garotas que estavam presas. E daí o Nick pega ele e leva para uma floresta onde várias minas que tinham fugido de Gilead acabam com ele. E sim, essa cena foi muito satisfatória. A temporada termina com a June super abraçadinha com a Nicole depois de enviar um dedo decepado do Waterford pra Serena. Esse foi o vídeo de hoje, eu sei que deve ter ficado um pouco longo. Não se esquece de curtir, de se inscrever no canal, porque o vídeo de hoje deu trabalho, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo.